Recentemente, durante uma mentoria, eu falei a respeito da fascinação que alguns histriônicos e borderlines têm com figuras de autoridade. E essa fascinação pode gerar paixonites, tá? Até mesmo obsessivas, inclusive entre mulheres que têm um relacionamento sério, e descambar até mesmo para declarações de amor com o profissional que está fazendo o atendimento, né? Como o trabalho é primordialmente feito com o psicólogo, embora o diagnóstico seja dado pelo psiquiatra, tem as medicações, o trabalho para o transtorno, ele é feito majoritariamente com o psicólogo para que se tenha um efeito real. Só que existe essa fascinação bem conhecida por figuras que eles começam a ver como uma figura de autoridade. São carentes, precisam de reafirmação, de aprovação, e essa dinâmica relacional que ocorre entre psicoterapeuta e paciente pode acabar tendo efeitos adversos sobre o parceiro da borderline ou do histriônico que vão além do que a gente estuda na psiquiatria. Porque a gente tem que entender que são dois seres humanos ali, tá? Que tem ciúmes naturalmente, inclusive é bastante comum que um homem que não é, esse homem ele não é ciumento por natureza. O ciúme intenso, né, de moderado a intenso, não é íncito à sua personalidade. Ele se manifesta devido a comportamentos desrespeitosos que ele nota quando a histriônica, muitas vezes de maneira inconsciente, sexualiza demais as relações interpessoais, quando ele descobre em momentos de grande solidão que a borderline está buscando aprovação em homens aleatórios na internet, coisas extremamente frequentes nos relatos aqui do canal, e eu já abordei também com vocês que o borderline, ele tem essa dinâmica do splitting, tá, né? Os extremos de idealização e desvalorização não acontecem apenas nas relações conjugais, acontecem também na visão que o border tem de si mesmo, né? Tanto que tem hora que ele está nas alturas, com a autoestima lá em cima, e hora ele vai se sentir um fracasso, ficar depressivo, com pensamentos, né, de auto-churrascamento, se é que você entende o que eu quero dizer. E essa oscilação também pode acontecer com o psicólogo. Então, assim, muitas das disfunções que você nota, embora a patologia, né, transtorno de personalidade, não é algo que você tem, é algo que você é um jeito de ser disfuncional, nós vamos colocar assim que a patologia vai aumentar à medida que aumenta a intimidade. E com o psicólogo, a depender de como está sendo conduzida a terapia, essa intimidade pode ficar muito elevada. E o que aconteceu? Eu conversando com esse rapaz, tá? Até perguntei se ele queria deixar o relato e ele, por questões pessoais, preferiu deixar isso em segredo, mas ele me permitiu compartilhar essa informação. Ele havia notado pela forma com que a borderline falava sobre esse psicólogo, né, ele notou a maneira de se expressar, ele notou que parecia haver uma relação de afeto além daquilo que é natural, tá? Além daquilo que se é esperado numa dinâmica de terapia. E quando eu falei do fascínio sobre figuras de autoridade e desse desejo que eles podem começar a manifestar pelo psiquiatra ou pelo psicólogo, né, ele realmente confirmou algo que ele acreditava que pudesse ser uma paranoia. Eles fazem você duvidar às vezes do óbvio, né, da realidade. Ele pegou uma mensagem um tanto quanto estranha, mas parece que não houve correspondência por parte do terapeuta pelo profissionalismo da outra parte, mas não pelas intenções e desejos obscuros que a companheira dele, borderline, estava manifestando, né, não só nas atitudes, no jeito de se referir a esse indivíduo, mas pela mensagem que ele viu. Agora, olha só, eu quero ler aqui para vocês, e isso que ele está falando é comum, e eu cansei de ver mulheres border em grupos de Facebook declarando que estavam apaixonadas pelo médico ou pelo psicólogo. Vamos lá. Envolvimento e pseudo-envolvimento. Embora que a gente tenha encontrado a terminologia histérica, né, hoje é uma terminologia obsoleta, porque esse livro aqui é um pouco antigo, tá? Mas ele aborda questões que são atemporais. Olha só. A paciente histérica, durante as primeiras fases do tratamento, está satisfeita com seu psiquiatra, espera sessões com impaciência e está propensa a sentir-se romanticamente envolvida com o médico. Olha-o como figura forte e onipotente, que pode proporcionar a proteção e o apoio que ela pensa necessitar. Tanto o histriônico como o borderline estão em busca de um salvador. Tanto que a gente vê que eles se envolvem, né,
com as pessoas que têm a síndrome do cavaleiro branco, a síndrome do Messias ferido, com figuras de autoridade narcisistas e até mesmo com indivíduos que podem ser francamente psicopáticos, né? Tanto a psicopatia primária quanto a secundária. O prazer que o histérico sente no tratamento é acompanhado por um lampejo de pensamento psicológico. O paciente é capaz de adquirir conhecimento intelectual dos problemas emocionais através de livros, amigos ou por intermédio do próprio médico. Até mesmo o profissional mais experimentado pode sentir-se satisfeito com o entusiasmo tão cedo demonstrado pelo paciente e pela sua dedicação. Em virtude da sua emotividade, os insights estão relacionados com o sentimento, em contraste com a intelectualização do obsessivo ou do esquizofrênico. E essa parte ela é muito importante, tá? Ela se aplica tanto a histriônicos quanto a borderlines. O entrevistador inexperiente se convence que é um insight verdadeiramente emocional, ao contrário do insight intelectual. Todavia, após 1 ano ou 2, descobre-se que a soma dos sucessos diários não constituem progresso a longo prazo. É por isso que eu falo que mesmo quando essas pessoas estão em tratamento, o tratamento demora muito tempo para ser realmente efetivo e o paciente entrar em remissão. O que acontece são oscilações. E nessa oscilação do paciente apresentar melhora, depois crises, disfunções, piora, melhora, piora, melhora, você vai perdendo a sua vida preciosa, o tempo é o seu maior ativo, se dedicando a uma pessoa que, né, embora mereça tratamento, a gente nunca disse o contrário, você não é médico. Tem tanta gente saudável no mundo, esqueça o papel de salvador. Se você está envolvido com um paciente que sabe que tem resistência ao tratamento, que durante o tratamento a melhora pode oscilar, melhora, piora, crise, melhora, piora, crise, e ter tempos de verdadeira estabilidade, né, durante longos períodos, é improvável em curto e médio prazo. Pode até haver uma remissão significativa, mas é com muito tempo de tratamento. A não ser que você tenha filhos envolvidos, que é até para você proteger a criança da instabilidade emocional e interpessoal, né, do próprio border ou da própria histriônica. A não ser no caso de filhos, com tanta mulher no mundo mais estável emocionalmente, por que o cara vai se meter num buraco desses? Né? Então incentive a pessoa a buscar tratamento, mas você não tem que ser muleta de tresloucado, tá? Não tem. Você não tem obrigação nenhuma de enfrentar essa instabilidade, essa oscilação. É uma coisa que o borderline não consegue entender. Ele acha que o outro tem que ter empatia. Tudo bem, mas ter empatia e ter a compreensão de que você não pediu para nascer assim é diferente de você querer achar que o outro tem a obrigação de te tolerar. Nenhum ser humano, nem homem nem mulher, tem obrigação de tolerar a instabilidade emocional. Você não é psiquiatra. É o psiquiatra que vai tratar, não é você. Não é você. Você vai sair traumatizado de um relacionamento desses. Mas olha só onde que eu quero chegar. Transferência e contra-transferência. Agora já na página 124 desse livro aqui. Você deve conseguir encontrar pela internet, tá? Embora hoje existam melhores. Mas simplesmente para não jogar palavras ao ar, né? Que quase tudo que eu falo aqui é científico e quando não é, eu falo, pessoal, essa é a minha opinião pessoal. E ainda assim sou acusado de estar propagando desinformação por pessoas que querem romantizar o TPB. A transferência evidencia-se na conduta do histérico desde a primeira entrevista. Esta costuma ser positiva nas primeiras e muitas vezes assume caráter erótico quando o entrevistador e paciente pertencem a sexos opostos. Fantasias declaradamente sexuais acerca do médico, logo no início do tratamento, sugerem com frequência psicopatologia borderline. Qual que é a implicação disso? O cara que já está tolerando humilhações, desvalorização, términos e reconciliações frequentes. O cara que às vezes chega em casa, tá? Já dei mentoria pra gente assim, chega em casa, cadê a mulher? Né? Ou o homem, né? Mas como é um canal mais focado no masculino, cadê minha companheira? Cadê minha esposa? Minha filha tá sozinha aqui na sala. Cadê ela? Tá no banheiro com marcas no corpo. A cabeça do cara não aguenta um negócio desse, entendeu? Isso é caso para psiquiatra, não é para você. Você não merece passar por isso. Incentive que a sua companheira busque tratamento, tá? Até por uma questão humanizadora, mas você não tem obrigação nenhuma. Repito, nada no mundo, nem lei, nem nada, religião, nada vai convencer uma pessoa que cai na real a permanecer num relacionamento desses. Você merece mais que isso. Você merece o melhor. E a pergunta que eu faço é a seguinte: vamos sair do contexto da psiquiatria e voltar para o cotidiano? Você tolerando abusos das mais variadas sortes?
acredita que o tratamento vai melhorar. Mas ela já está tratando tem 1 ano, já tem 2, e você não percebe uma melhora sólida e consistente. Mas ou melhora nenhuma, ou aquela oscilação, aquela montanha russa que te vicia e que no fundo você sabe que você não aguenta mais. Aí alguns, isso aqui não é regra não, tá pessoal? Pode acontecer. Mas aí você percebe que o psicólogo, para manter o cliente, essa queixa é frequente, tá? Passa a mão na cabeça do borderline. Porque se falar o que ele não quer ouvir, ele desvaloriza o psicólogo e é -1 para pagar a consulta. É o problema que as pessoas, para quem eu dou mentoria, reclamam quase sempre, quando tem um diagnóstico já e o borderline está fazendo tratamento. É passar a mão na cabeça, é romantizar o transtorno. Não dá chamada para autorreflexão. Não dá chamada. Né? É igual narcisista, quando vai procurar tratamento de casal. Né? Eu conheço um caso na família. Vamos lá, fulano, né? Posso até citar o nome dele, ele já faleceu, esse cara era, sou fã, Roosevelt, muito conhecido na região de Minas Gerais. Ele era psicólogo, tinha 3 graduações diferentes, doutorado pela USP, falava 3 idiomas, né? O cara montou uma clínica para crianças autistas e começou a desenvolver determinadas metodologias próprias, né? Que é uma área que você pode explorar. Eu acho uma grande imbecilidade querer se apegar só naquilo que já existe, sendo que você pode explorar novas teses, desde que com alicerce, né? Aí esse psicólogo já falecido, morreu de acidente, né? A gente conversava bastante. Foi tratar um caso onde o homem, nesse caso o homem, demonstrava sinais claríssimos de narcisismo maligno. Aí ele aceitou fazer a terapia de casal. Quando ele foi chamado a atenção, ele nunca mais voltou, porque ele foi lá para quê? Para se reafirmar e colocar a culpa no outro e falar, olha como eu tô certo. O psicólogo não passou a mão na cabeça dele, ele abandonou o tratamento, né? Embora, claro, né, não esteja fazendo uma comparação direta, porque a chance do borderline procurar tratamento e manter é muito mais alta do que do narcisista. Os sintomas são egodistônicos, e você consegue obter uma melhora, ainda que apenas em longo prazo, o borderline pode obter uma melhora, né? Narcisista e psicopata primário é caso perdido. Dificilmente você vai conseguir estratégias realmente eficientes para poder fazer com que esses indivíduos se tornem menos destrutivos. Bom, eu quero encerrar esse vídeo então com uma reflexão final. Depois de tudo que você já aguentou, a sua última esperança é o tratamento. Você ainda está disposto a correr o risco de descobrir ou perceber que a sua companheira, vou falar rasgado, vocês me desculpem, está sentindo tesão no terapeuta? Aí cabe a você decidir se você quer ver o brilho do mundo, que tem muita coisa boa nesse mundo, tá? Viagens, pessoas bacanas, conhecimentos que você pode adquirir, linguísticos, musicais, viver o lado bom da vida, ou ficar preso no lado sombrio, que é conviver dentro do mesmo teto com uma pessoa que tem transtorno de personalidade histriônica ou borderline. Pergunta retórica. Valeu, abraço e até a próxima.